Olá, seja muito bem-vindo à Igreja Central Praia da Costa. A programação já vai começar, mas antes, preciso te dizer que estamos muito felizes de ter você com a gente. Aliás, você sabe quem somos? Bom, nós somos uma igreja. A igreja está sentada aí do seu lado. Somos o corpo de Cristo, unidos pelo mesmo propósito. Nós somos apaixonados pela Bíblia e valorizamos a fé e a pregação centralizada em Jesus. Acreditamos que tudo começa pela graça, pela verdadeira compreensão do amor de Deus por nós, e isso nos impulsiona a servirmos a Ele com excelência. Somos discípulos desse grande mestre e testemunhas do seu amor, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Enfim, podemos resumir tudo isso dizendo que somos uma verdadeira família, buscando cada dia mais viver Cristo. Por que você não experimenta viver isso com a gente? Acesse as nossas redes sociais e confira os horários das nossas programações. Esperamos te ver mais vezes por aqui. Mas agora, prepare a sua mente. Vamos ter um encontro com o Criador. Igreja Central Praia da Costa. Venha e viva Cristo. Olá, feliz sábado! Seja mais uma vez bem-vindo à versão digital da Igreja Central Praia da Costa. Que bom que você pôde separar esse tempo hoje para estar com a gente aqui, mais uma vez adorando a Deus. E eu oro para que aí onde você está, seja onde for a sua casa, que você possa sentir a presença de Deus falando contigo, atuando aí na sua família, assim como a gente está buscando viver aqui também. Não posso deixar também de saudar você que está acompanhando esse vídeo em qualquer outro dia da semana. Tem muita gente que acompanha depois. Essa é a beleza da internet, que você possa, seja qual for o dia, sentir a presença de Deus contigo. Aliás, por conta disso, quero convidar você a compartilhar esse vídeo para o máximo de gente que puder, porque quanto mais gente ficar sabendo, melhor é. Você sabe que a gente também tem vídeos durante a semana, não só no sábado. A gente vai soltando videozinhos aqui no nosso canal, na nossa rede social. Você pode acompanhar com a gente, compartilhar. Essa é a beleza da internet. Todo mundo pode ficar sabendo e essa mensagem pode chegar ainda mais longe. Mas agora, quero convidar você a concentrar seu coração para a gente começar a adorar a Deus. E a gente vai começar a adorar cantando. Por isso quero chamar aqui meu fiel companheiro, Ralph. Feliz sábado, seja bem-vindo mais uma vez. Pastor Dani, que bom estarmos juntos mais uma vez, né? É verdade. Já é o 5º sábado. É verdade, viu? Né? Verdade. Como é que foi a semana? Tudo bem? Foi tudo bem, graças a Deus, sob os cuidados do Senhor. Em casa todo mundo saudável? Família, tudo bem também. Bebê, tá bem? Opa, hoje, aliás, esses dias a gente ficou meio preocupado com tudo isso que tem acontecido, mas tá bem. Bem, graças a Deus. Maravilha. Quero saudar também o pessoal que está nos bastidores aqui hoje. Vitor, Emily, Charles, Felipe também nos bastidores hoje. Feliz sábado para todos. E foi bom semana passada, porque o louvor teve mais gente, o time estava mais cheio. E hoje a gente chamou esse reforço de novo, então, para louvar a Deus, certo? Amém, exatamente. Então, Ani e Elder, sejam muito bem-vindos também. Vamos juntos louvar o nosso Criador. Amém. Vamos juntos dizer a Ele quão Ele tem sido bom conosco, quão tem sido Ele fiel para conosco. Então eu quero te convidar, como sempre, ficar aí junto da sua família e vamos juntos adorar ao Senhor através dessa canção. Ele é exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, para sempre. Seu santo nome, Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor e para sempre cante. Ele é o Senhor, para sempre
no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Existem diversas formas de adorarmos a Deus e uma delas é justamente a fidelidade. Eu queria convidar você agora a usar esse tempo para adorar a Deus através da doação. Essa é uma das formas que nós temos mais físicas e mais didáticas de mostrarmos o quanto nós confiamos e o quanto nós dependemos de Deus. Aqui na direita vai aparecer um código agora. Se você apontar a câmera do seu celular para ele, ele vai te levar para um link com todas as orientações, conta bancária e outras opções que existem para você fazer a sua doação, mesmo digitalmente, mesmo à distância. Se você tiver dúvidas, dificuldade com o código, aqui na descrição você também tem o link que pode explicar tudo, para você poder participar na adoração a Deus através dos dízimos e das ofertas. Não deixe a crise diminuir a nossa fidelidade. Vamos adorar a Deus com aquilo que Ele nos dá. Amém. Que Deus continue nos dando a sua graça e que em todo tempo nosso coração seja voltado a adorá-lo. Que em todo tempo a nossa vida seja uma vida de louvor ao Senhor. Por isso, uma vez mais, cantaremos a Ele através dessa canção. Cante. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Declaramos uma vez mais, Senhor, nesse dia. Louvado seja o nome do Senhor em tudo e a todos nós. Cante mais uma vez a Ele. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, e mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome,
sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei céus e terra, que céus e terra passarão, mas o teu nome é somente o nome de Jesus. Por isso cante. todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Amém. Uma vez que a gente tem essa percepção da presença de Jesus, todo lugar que Ele está torna-se diferente. E agora a sua casa, o seu lar, é esse local onde Jesus está. É esse local onde a presença do Senhor, o próprio Cristo está. Olha que privilégio isso. Quem sabe, através dessa próxima canção, também seja uma oportunidade para tê-lo ainda mais perto, tê-lo ainda mais próximo, tê-lo como Cristo, Senhor das nossas vidas. Por isso, cante a Ele sim. Neste altar de adoração, estou, Senhor, diante de ti, me esvazio de mim mesmo, pra dar lugar à tua presença. Já posso até sentir a essência que vem de ti. Peço a Ele. Vem, transborda esse lugar com a chuva de poder. Eu quero mergulhar em teus rios de amor. Recebo a tua unção, aceito a condição de ser mudado só por tuas mãos, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor. Esse é o nosso pedido. Vem entre nós. Seja em nós uma vez mais. Toma toda a imperfeição, transforma um vaso perfeito, faz em mim uma revolução, trocando o velho por novo, que eu possa me tornar o mais sincero adorador. Vem, transborda esse lugar com a chuva de poder. Eu quero mergulhar em teus rios de amor. Recebo a tua unção, aceito a condição de ser mudado só por tuas mãos, Senhor. Te amo, te adoro,
casa, em tua família. chuva de A presença do Senhor, a chuva de poder. Eu quero mergulhar em teus rios de amor. Recebo a tua unção, Aceito a condição de ser moldado só por tuas mãos, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Nós temos agora a oportunidade de reservarmos um tempo para a oração. Quero convidar você aí na sua casa a parar por um momento as atividades, parar por um momento as outras distrações, para que agora a gente possa concentrar o coração, nossa atenção, nosso espírito no falar com Deus. O que está no seu coração hoje? O que você gostaria de colocar diante de Deus? Convido você a, durante esse vídeo, você tem a oportunidade de colocar, inclusive nos comentários, seu pedido, sua gratidão, para que a gente possa estar orando não só agora, mas também durante a semana, por aquilo que é especial para você. Mas nesse momento, quero te convidar aí em casa a silenciar, como eu mencionei, fechar os seus olhos e falarmos com Deus. Oremos. Santo Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá em mais um sábado de estarmos nos encontrando aqui virtualmente para te buscarmos. Mas mais importante do que isso, ou mais especial do que isso, é sabermos que mais uma vez, não importa onde estivermos nesse momento, nós podemos parar e unidos te buscarmos em oração. Obrigado porque agora tem gente aqui no estúdio, tem gente em casa, tem gente em outras cidades, mas o Senhor ouve a todos nós como uma só voz. O milagre da oração. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela oportunidade, o privilégio que o Senhor nos dá de se importar conosco e nos ouvir. Hoje nós queremos colocar nossas preocupações, as nossas aflições, nossos anseios todos em Tuas mãos. Cuida da nossa saúde, Senhor, e abençoa o nosso país ao enfrentar essa crise sem precedentes. Dê sabedoria aos líderes, dê sabedoria aos nossos familiares, para lidarmos com tudo isso da melhor maneira possível, Senhor, e que essa crise passe logo, por favor. Abençoa, por favor, aquelas pessoas que estão lidando com a doença nesse momento e tantos outros problemas que continuam ainda afligindo nossa vida, que parece que se tornam segundo plano nesse momento, que o Senhor possa estar cuidando de tudo isso. Abençoa, por favor, alguém que está vendo esse vídeo nesse momento e está aflito com o sustento da casa, está aflito com o fechamento das contas no mês, que já está na metade, que nós possamos mais do que nunca confiar na Tua direção, na Tua provisão, no Teu abraço, no Teu cuidado, no Teu amparo. Senhor, nos ajuda, por favor, a durante esse período estarmos mais próximos de Ti. Muitas vezes é na crise que nós aprendemos a confiar mais em Ti. Então, numa crise tão grande como temos vivido, que nós possamos depender mais do Senhor, confiar mais no Senhor, descansar nos Teus braços. Que nesse momento, aonde quer que cada um esteja, que possa sentir a Sua presença, a Sua companhia, o Seu abraço, e que possamos permanecer na fé, permanecer na esperança de que o Senhor continuará conosco durante toda a semana que virá pela frente. Gratos nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Em Tuas mãos, em Tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar em Tuas mãos. Esta é minha oração, ter a vida em Tuas
meu coração em tuas mãos. Você está com a sua Bíblia aí? Convido você a abrir no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, mais uma vez será nosso capítulo inicial de estudo nessa manhã de sábado. Você sabe que esse é o nosso 5º sábado de adoração online. Não sei se você parou para fazer essa conta. Já é a 5ª vez que estamos nos encontrando aqui virtualmente. O que significa que já tem mais de um mês, pouco mais de um mês, que estamos impossibilitados de nos reunir como igreja. Você está com saudade da igreja? Está com saudade da experiência de se encontrar com aqueles que dividem a mesma fé que você para buscar cultuar a Deus? Faz falta, né? 5º sábado. Mas você sabe que o que mais preocupa em toda essa situação não é tanto quanto tempo já passou, mas é principalmente o quanto tempo ainda falta. Essa é que é a questão. Porque a gente ainda não tem uma perspectiva de quando poderemos voltar. Todas as datas que são marcadas para período de análise, por enquanto elas são apenas estendidas. E ainda não tem essa previsão de volta. Essa é a parte mais preocupante com relação a toda essa crise. Claro, não só com relação à igreja, mas com todas as áreas da nossa vida. Tudo continua parado e a gente não sabe até onde vai. Fato é que a gente, então, está lidando com essa nova rotina, essa rotina anormal para nós, e cada vez mais a gente tem que se adaptar a ela, não é? Eu queria iniciar o estudo de hoje pensando justamente nessa mudança que a gente tem vivido, nessa nova rotina. Essa é a questão que eu queria analisar com você. Porque quando a gente pensa em mudança ou em transformação, tem duas formas que nós podemos encarar isso. Nós podemos encarar a mudança como algo provisório, ou nós podemos encarar a mudança como algo novo. É o provisório e o novo. Aí a pergunta que eu te faço é, para o início do raciocínio, qual é a diferença entre o provisório e o novo? Bom, pensei aqui alguns elementos sobre esse tema. Primeiro é importante mencionar que nos dois casos está presente a mudança. Tanto o provisório quanto o novo afetam em nós a necessidade, ou geram em nós a necessidade de se adaptar a uma transformação. E aí traz todo o estresse que vem junto, todos os problemas relacionados. Geralmente nós entendemos que uma diferença entre o provisório e o novo é a questão do tempo. Provisório é algo que é temporário, enquanto o novo é algo que é definitivo. Mas me permita discordar dessa compreensão. Porque o provisório é sim temporário, mas o novo também é. Porque tempo vai, tempo vem, o novo acaba se confrontando com um novo. E a rotina muda novamente. Assim, resumindo aqui o raciocínio, a gente chega à conclusão que a única diferença real entre uma mudança temporária e uma nova realidade é a postura que nós temos para com isso. O que muda não é tanto a forma que a transformação vem, o que muda é como que eu encaro essa mudança. Bom, a gente comentou aqui que já faz talvez pouco mais de um mês que a gente está nessa realidade nova, e aqui essa pergunta se torna relevante. Então, como temos lidado com essa situação, com esse período? Temos lidado como algo provisório ou como algo novo? Por que eu estou colocando essa situação aqui para discussão? Por que isso é importante? Porque no provisório, a gente encara uma transformação ou uma nova realidade como algo temporário, certo? Então a gente se ajusta de maneira diferente. Deixa eu te colocar dessa maneira que eu acho que vai ficar mais simples de entender. Quando eu enfrento uma nova realidade, a transformação gera em mim algum problema. Eu tinha um sistema, eu tinha uma rotina, e isso acabou não dando mais certo, então eu preciso parar, reavaliar, talvez eu tenha que dar alguns passos atrás, avaliar novas possibilidades para então voltar a crescer, voltar a desenvolver. Mas quando nós encaramos algo como provisório, a nossa reação é ao contrário. Quando alguma coisa é provisória, a nossa tendência principal não é
crescer diferente. Nossa tendência é parar. Esperar que o provisório passe para que então a gente volte a se desenvolver. E isso gera alguns impactos na nossa vida. Porque se estamos falando de uma realidade que já tem mais de mês, eu fico pensando como isso pode afetar a nossa vida espiritual. Logicamente, esse raciocínio vai se aplicar para os negócios, esse raciocínio vai se aplicar para os estudos, para a carreira, para todas as áreas. Mas principalmente no espiritual, que é a nossa preocupação aqui. Como nós temos nos posicionado na perspectiva do desenvolvimento espiritual com relação à crise que enfrentamos? Estamos nos desenvolvendo como algo temporário ou como algo novo? Porque o ponto é que talvez nós corremos o risco de, nesse período, parar nosso desenvolvimento espiritual. Mas aí a pergunta que eu te faço é, que tipo de impacto a nossa vida espiritual vai sofrer se nós passarmos 1, 2 meses sem nos desenvolvermos espiritualmente? Em resumo, a pergunta que eu vou te fazer ao longo dessa manhã é o seguinte: como você tem se desenvolvido espiritualmente durante essa crise? Hebreus capítulo 11 nos ajuda a ter uma perspectiva de como nós podemos lidar com tudo isso de forma saudável. Mas antes de lermos, eu queria te convidar a fazer mais uma oração, pedindo a condução divina nesse momento. Você ora comigo? Senhor Jesus, mais uma vez nós vamos abrir a Tua palavra e eu peço que o Senhor prepare o nosso coração para ouvir Tua voz. Precisamos da Tua direção, precisamos da Tua condução, porque lidamos com uma situação que desconhecemos, mas o nosso desafio de crescimento ao Teu lado continua. Então nos ajuda a entender como podemos lidar com tudo isso, para que possamos cada vez mais estar perto, mais próximo daquilo que o Senhor sonha para a nossa vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Hebreus capítulo 11, no verso 6. A Bíblia diz assim: de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne então galardoador, salvador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. A primeira questão que nós precisamos entender hoje é o que significa crescimento, desenvolvimento espiritual. O que significa isso? Se eu preciso me preocupar como está meu crescimento, o que quer dizer essa palavra? Bom, o ideal seria se a gente pudesse, de alguma maneira, medir o crescimento espiritual, né? E aqui está a grande dificuldade, porque a gente não pode fazer isso. Eu, por exemplo, eu e minha esposa, quando a gente leva o nosso filho, Luca, de 6 meses de idade, no médico, para poder ver se está tudo bem, a pediatra costuma sempre usar uma régua para medir ele. E é uma régua mesmo, não é uma fita não, uma régua de madeira com 2 pedacinhos assim, 2 apoios, e que mede centímetro a centímetro o crescimento e o desenvolvimento do bebê. Seria muito bom se a nossa vida espiritual fosse assim, né? Se a gente pudesse medir quanto está crescendo, quanto está diminuindo. Mas você sabe que não é assim. Existem sim sintomas que podem nos ajudar a identificar se estamos crescendo ou desenvolvendo. Mas a pergunta permanece: o que significa, de fato, crescimento ou desenvolvimento espiritual? Bom, talvez para você que já tem uma jornada mais longa com Deus, que já é cristão há muitos anos, talvez a resposta se torne um pouco mais óbvia, digamos assim. Mas que fique claro que a vivência prática desse crescimento não é tão simples quanto a compreensão teórica. Crescimento espiritual é sinônimo de aproximação de Deus. Desenvolvimento espiritual é a busca de se aproximar e a luta para não se distanciar de Deus. Aliás, isso é cristianismo. Vida cristã é essa luta constante, é eu estar aproximando, afastando, algo que eu faço me leva para mais perto, algo que eu faço me leva para mais longe, e a gente fica nessa contradição constante, tentando vencer no sentido de se aproximar cada vez mais de Deus. Desenvolvimento espiritual é sinônimo de proximidade de Deus.
Então a pergunta agora deve mudar. Se eu entendo que crescimento espiritual é proximidade para com Deus, a pergunta agora é, então, como que eu posso me aproximar de Deus? Esse é o grande dilema do cristianismo. E o texto que nós lemos aqui de Hebreus 11:6, talvez já nos dá uma dica de como nós podemos nos aproximar de Deus. O texto diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. O primeiro passo para que eu possa me aproximar de Deus é a fé. E você que tem acompanhado a gente ao longo dos cultos aqui, as programações do sábado, os vídeos de sábado, você vai se lembrar que no sábado anterior, no último vídeo, nós falamos um pouquinho sobre como a fé é importantíssima nesse período de crise. Pois hoje eu quero retomar esse raciocínio com você, porque se eu entendo que para eu me aproximar de Deus eu preciso de fé, então eu vou lembrar do texto que nós lemos na semana passada, que nós precisamos viver pela fé. A única forma de um cristão ter uma vida de desenvolvimento espiritual é se ele tiver uma vida baseada na fé. Viver pela fé. Vou repetir a pergunta da semana passada. Tem você vivido pela fé? Essa é a grande questão. A fé, ela não só, aliás, ela muda a minha forma de encarar a vida, como vimos semana passada, porque a fé me aproxima de Deus. Olha que interessante. A fé, ela muda a minha forma de lidar com a crise, a fé me dá esperança, a fé me dá confiança, porque a fé me traz para mais próximo de Deus. Esse é o poder da fé. A fé é o que possibilita um contato real e transformador com o nosso Criador. Você sabe que a luta por aproximação de Deus, ela sempre foi, ao longo de toda a história da humanidade, a grande luta do cristianismo. Sempre esse foi o dilema. Se você refrescar um pouquinho a memória e lembrar lá das primeiras histórias, você vai lembrar que quando Deus cria o ser humano, Ele cria um ser que é capaz de se relacionar com Ele. Deus cria o ser humano baseado no relacionamento entre os dois, Deus e homem, Deus e o ser criado. Olha só que interessante, Deus criou o homem perfeito. O que a gente está entendendo aqui é que faz parte da perfeição o contato com Deus. Perfeito também é sinônimo de relacionamento íntimo, proximidade com Deus. Só que aí quando o pecado entrou no mundo, ele quebrou a perfeição, ou seja, o pecado impossibilitou esse contato íntimo e constante. Gênesis 3:8 nos mostra que assim que o ser humano caiu, assim que o ser humano comeu do fruto proibido, um dos primeiros sintomas que ele desfrutou do pecado na sua essência foi justamente fugir de Deus. Deus se aproxima do jardim e agora o homem, ao invés de correr para Deus, ele foge e se esconde, porque o pecado faz com que nós não queiramos ver Deus. É o que diz Isaías capítulo 59, verso 2, pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. O nosso pecado causa essa ruptura entre a criatura e o Criador. O pecado causa esse problema. Aliás, em tempos de epidemia é importante entender que essa é a grande doença da humanidade. A grande virose que contaminou, sim, contagiou todos os seres humanos, infectou todos, é justamente o pecado que nos afasta do Criador. Esse é o grande problema. Por isso que Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte, claro. Porque se o pecado me afasta de Deus, se a minha natureza pecaminosa me leva cada vez para mais longe de Deus, como eu posso ter vida longe daquele que é o caminho, a verdade e a vida? O pecado é esse problema, o pecado é cruel, porque ele nos afasta completamente de Deus. Aí, nós vemos como o raciocínio fecha, olha só que interessante. Estamos falando de desenvolvimento espiritual, não é? Proximidade de Deus, olha só. O ser humano era conectado com Deus. Aí veio o pecado me afasta de Deus. A fé é justamente o que me dá força para vencer o pecado. Por quê? Porque a Bíblia diz que pela fé nós somos justificados. Eu tenho a natureza pecaminosa, eu sou culpado, eu carrego o crime do pecado, mas pela fé nós somos justificados. Então a fé me ajuda a vencer o problema, a essência do pecado. Então pela fé eu tenho a esperança de uma vida inocente, uma vida nova. Pela fé eu tenho a esperança de reconexão com Cristo. Percebe como faz sentido o raciocínio?
O pecado me afastou de Deus, mas se a fé me justifica do pecado, pela fé, eu posso me reencontrar com Deus. Em tempos de doença e de crise, a fé é a vacina para o pecado. Enquanto o pecado nos afasta de Deus, a fé nos aproxima. Então eu repito a pergunta: tem você vivido pela fé? Agora a gente consegue entender melhor por que o cristianismo consiste basicamente nessa busca constante pela proximidade com Deus. Porque o cristianismo é a busca pela fé. É a vida pela fé. Ser cristão é diariamente desenvolver a fé para buscar uma proximidade maior de Deus. Como você tem desenvolvido a fé durante esse período de crise? Porque agora a gente vai entender o raciocínio que a gente fez no início dessa reflexão. Porque se eu encaro essa crise, olha só o problema que estou tentando destacar aqui. Se eu encaro essa crise como algo provisório, ou seja, algo que vai passar, então é melhor eu parar tudo e esperar a rotina normal voltar para eu retomar meu crescimento, a minha vida espiritual, ela fica parada. E o que acontece quando a vida espiritual para? Já viveu aquela situação de no período de férias, por exemplo, você tem ali a sua rotina de oração, sua rotina de leitura da Bíblia, mas aí vem o período de férias, você viaja, sua rotina muda completamente com o que você está acostumado, e aí durante aqueles 15, 20 dias de viagem, não sei, você não consegue separar nenhum momento para Deus. Já aconteceu isso com você? Você viaja, você está feliz com aquilo, mas você não consegue gastar tempo lendo a Bíblia. Você está de férias em casa, mas você não consegue gastar tempo orando. Já aconteceu com você? Parece que quanto mais tempo nós temos ocioso, menos tempo a gente consegue dedicar para Deus. É assim que acontece na vida real, não é? É comum isso acontecer. Pois é, o problema é que quando a gente volta desse período de férias ou dessa viagem, como é que está a nossa vida espiritual? A gente não sente que está precisando de uma retomada, como se estivesse recomeçando, não é assim? Precisamos recomeçar, então, um novo ano, deixa eu voltar a desenvolver com Deus. Essa é a grande preocupação. Qual é o preço na espiritualidade que nós vamos pagar se nós passarmos esse período todo de crise em casa, deixando a espiritualidade e o desenvolvimento da fé de lado? Qual é o preço que nós pagaremos? O convite que eu quero te fazer hoje, na nossa reflexão, é justamente para que nós possamos, durante esse período, continuar desenvolvendo nossa fé. Você sabe que igreja serve para isso. A gente tem o hábito de se reunir como igreja para buscar crescermos na fé. Mas o convite que eu queria te fazer é, mesmo nesse período, onde nós não nos encontramos como igreja, a continuar desenvolvendo nossa fé, a continuar buscando essa proximidade de Deus. Como nós podemos desenvolver nossa fé? Romanos capítulo 10, verso 17. A Bíblia diz assim: e assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Você quer desenvolver sua fé? Você quer crescer espiritualmente durante essa crise? Te dou 2 dicas baseadas nesse texto. A primeira forma de nós crescermos na fé e desenvolvermos a espiritualidade é através do ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a voz de Deus. Quanto tempo você tem gasto no seu dia buscando ouvir a voz de Deus? Tem uma história nesse sentido que sempre me marca, inclusive está no capítulo 11 de Hebreus, que é o texto principal que lemos hoje, que menciona a história de Jacó, por exemplo, que ficou ali uma noite inteira buscando lutar com Deus para ter a bênção dele. Histórias como a do profeta Daniel, que orava incessantemente até entender o que Deus queria falar para ele. Quantos personagens bíblicos persistiam na oração até se certificarem de que de fato ouviram a voz de Deus e a sua orientação? E quantas vezes a nossa oração, a nossa busca por ouvir a voz de Deus se resume ali 2, 3 minutos de fala? Nós falamos para Deus o que queremos, nós falamos para Deus o que precisamos, mas nem mesmo gastamos tempo ou separamos algum momento para ouvir a voz dele. Eu me lembro de uma vez que eu vi uma
um vídeo que sugeria, o vídeo era de forma teatral, ele representava questões da espiritualidade e representava a nossa oração e nosso diálogo para com Deus. E aí ele colocava a seguinte sugestão de uma pessoa sentada na frente de Jesus e conversando com ela. E era uma espécie de oração, mas o tempo inteiro era a pessoa que falava e ela não parava para ouvir Jesus falando. E ali eles sentados, os dois sentados num restaurante, ilustrava ali aquela representação. A pessoa falava, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo. Senhor, eu estou aflito por causa disso. Senhor, eu não escuto a sua voz. Senhor, fala comigo. Senhor, eu não sei o que você quer para a minha vida. E Jesus tentava falar e não conseguia, porque a pessoa não parava de falar, até que finalmente, quando ela terminou a sua fala, aquela pessoa que estava orando dizia assim, Senhor, então, por favor, me diga a tua vontade, em teu nome eu oro, amém. Levantou e foi embora. E Jesus ficou sozinho. Quantas vezes nossa oração é exatamente assim? A gente não para ouvir a voz de Deus. A gente não para simplesmente ficar em silêncio, tentando escutar a orientação dele. A primeira forma de desenvolver a nossa fé é através do ouvir. E a segunda? O texto fala, precisamos ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Cristo. A segunda forma de nós desenvolvermos a nossa fé e crescermos espiritualmente durante essa crise é ouvir, estudar, entender, se aprofundar na palavra de Deus. A fé vinha nos tempos do Evangelho, as pessoas cresciam na fé quando ouviam os ensinamentos de Jesus. Como nós podemos ouvir os ensinamentos de Jesus hoje? A Bíblia. Não tem mistério. Aqui está a palavra de Deus registrada. Deixa eu te perguntar, nessa quarentena, quanto tempo você está passando no estudo da Bíblia? Há umas 2 semanas eu estava conversando com uma pessoa, fazendo uma ligação para ela, orando com ela, pensando nas questões espirituais. E ela falou assim, entre o diálogo eu perguntei para ela, e aí, como é que você está crescendo espiritualmente? E fiz a pergunta, você tem lido a Bíblia? E a pessoa falou assim, não, pastor, eu não tenho conseguido ler a Bíblia nos últimos dias, confesso que eu não consegui separar tempo para isso. Aí você pensa assim, pastor, mas é que o pessoal está fazendo home office, ela deve estar muito ocupada. Pois é, essa é a parte curiosa. Porque antes de perguntar da Bíblia, no início do diálogo, eu tinha perguntado para ela como estava sendo o dia, como estava sendo a quarentena. Sabe o que ela falou? Pastor, eu não aguento mais ficar preso de casa, porque não tem nada mais o que fazer. Eu já esgotei lá todos os seriados, eu já esgotei as músicas que eu queria ouvir, eu não sei mais o que fazer, eu estou ficando louco aqui. Mas a gente não separa tempo para ler a Bíblia. E que fique claro que eu não estou citando essa história como quem diz, olha o que essa pessoa fez. Pelo contrário, é porque serve de ilustração para o que muitos de nós temos vivido. A gente fica em casa numa rotina completamente diferente, tem os afazeres do trabalho, para uma boa parte, é verdade. Outros estão com um tempo um pouco mais ocioso, outros estão estudando. A gente tem tempo para tudo, menos para a palavra de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando terminar a quarentena, que um dia vai terminar, se Deus quiser vai ser breve, o que você quer ter alcançado? Você quer ter alcançado a conclusão dos seriados e filmes da lista que você estava atrasado? Você quer ter conseguido gastar mais tempo desenvolvendo áreas do trabalho que você não tinha desenvolvido antes? Você quer ter estudado temas para o concurso, para a faculdade ou para uma prova que você não estava tempo para fazer? Você quer ter gastado tempo colocando ou tirando o atraso do sono que ficou para trás? Ou quando terminar a quarentena, você quer voltar para a realidade com uma vida mais próxima da vontade de Deus? Você quer voltar à quarentena tendo lido mais livros ou tendo lido mais a Bíblia? Você quer voltar à quarentena falando um novo idioma ou falando a linguagem divina? Toda mudança é também uma oportunidade de fazer diferente. Como você tem usado a crise para se desenvolver espiritualmente? Se você pesquisar na internet hoje, você vai encontrar algumas coisas que estão em alta.
Você vai encontrar diversas lives, que está em alta. Você vai encontrar muita gente fazendo coisa na internet que não fazia antes. Nós mesmos estamos aqui na internet agora nesse período. E tem outra coisa que está em alta agora, cursos. Você vai encontrar diversos. Cursos para aprender um novo idioma, cursos para poder se expressar melhor, cursos para poder organizar sua vida, curso para gerenciar o tempo, curso para fazer home office, curso para investimento, curso para isso, para aquilo, diversos, porque todo mundo está tentando aproveitar esse tempo para crescer. Mas quantos de nós estamos nos preocupando em crescer espiritualmente? Eu vou repetir. A quarentena vai acabar. A crise vai passar. Ninguém tem dúvida disso. Mas como vai estar a sua fé quando tudo isso terminar? Você quer viver pela fé? O convite que eu te faço hoje é para crescer na fé. Você quer ter mais de Deus na tua vida? Para te dar força para enfrentar esse processo? Hoje o convite é para nós nos aproximarmos mais de Deus. Você quer viver a esperança da salvação? A certeza da redenção? A convicção de uma vida nova? Crescer espiritualmente. Desenvolver a fé. Ouvir a voz de Deus. Estudar a sua palavra. Como você tem desenvolvido a sua fé? Deixa eu orar com você. Senhor Deus, a gente está vivendo uma rotina completamente nova. Mas uma das principais características do ser humano é a adaptação. O tempo vai passando, a realidade que antes parecia insanidade para nós, cada vez mais vai se tornando normal. Mas o problema é que com isso a gente vai perdendo as oportunidades de mudar algumas coisas. Senhor, eu não sei se sou só eu, mas eu tenho percebido que cada vez mais a gente tem voltado à normalidade. A gente tem tentado executar as mesmas tarefas, alcançar os mesmos resultados, desenvolver as mesmas áreas. Por um lado isso é bom, é verdade, porque a gente vai retomando o controle. Mas por outro lado, isso é ruim porque a gente está perdendo a chance de viver uma vida diferente. Senhor, essa crise, entre tantos problemas, ela está nos dando a oportunidade de focarmos naquilo que realmente importa. Porque a gente está descobrindo que a gente tem gastado muito tempo com coisas que desaparecem no estalar de dedos. Mas a gente continua, Senhor, tendo dificuldade de crescer na fé. Senhor, essa crise vai passar, mas esse mundo vai passar também. Porque quando essa crise passar, vai vir outra. Quando essa doença passar, vai vir outra, porque o mundo é assim. O Senhor já tinha previsto, o Senhor já tinha nos avisado que o mundo seria assim. Só tem uma coisa que é certa, é que o Senhor virá. É que o teu reino virá. A salvação virá. Por isso a gente precisa lembrar, Senhor, que o que realmente importa é a jornada ao teu lado. Meu Deus, a começar por mim. Me ajuda durante a semana a gastar tempo mais contigo. Senhor, eu não sei quem está assistindo esse vídeo agora, mas que essa pessoa possa focar naquilo que realmente é importante. E que quando terminar essa crise, a gente vai ter lido mais livros, a gente vai ter assistido mais palestras, a gente vai ter crescido em áreas que a gente não tinha oportunidade antes, é verdade. Mas que o principal conquista que nós alcancemos ao longo dessa crise é uma intimidade maior com o Senhor. É um conhecimento maior da Tua Palavra. É uma fé mais sólida, mais robusta, capaz de superar provações, crises, dilemas, inseguranças. Senhor, a gente não quer voltar para a normalidade se essa normalidade consiste numa presença pouca Tua. Nós queremos um novo normal, onde o Senhor é a nossa principal prioridade, com o perdão da redundância. Onde o Senhor é aquilo que realmente importa, onde o Senhor é o nosso tópico número 1, onde tudo é consequência da busca de uma vida
ligada a Ti. Nos dá fé, Senhor, para enfrentar essa crise. E para ter essa fé, nos ajuda a crescer. Crescer ao Teu lado, crescer na Tua companhia, crescer na Tua vontade. Em nome de Jesus eu oro. Amém.